Boa noite a todos, a todas. É uma pena que a gente não tem aqui uma daquelas cadeiras de rodinha do Roda Viva, né? Para poder rodar, olhar para todo mundo, ganhar um tempinho, respirar para responder a pergunta do jornalista. Bem, espero que a minha labirintite não me ataque. Eu vou tentar rodar aqui em pé, tá certo? Bem, primeiro dizer que eu estou muito feliz com o que a gente está vivendo aqui, né? E essa forma do nosso aquário horizontal, né? Os nossos companheiros eleitores que tomaram a iniciativa de vir, todos aqui são eleitores, né? Mas que não estão, digamos, ativos em alguma militância, que vieram aqui, podem ter certeza, a maioria das pessoas que falaram aqui são pessoas que estão lá na sua quadra, no seu quintal, ensaiando o samba enredo, fazendo a sua própria fantasia, mas que não fazem parte, porque não tem um centro organizado. Esse aqui é um dos núcleos, não é, que compõe esse amplo processo do legado que nós suscitamos em 2010 de uma forma mais ampla. Eu queria, além de meu companheiro Guilherme Leal, que foi meu vice e que deu a grande contribuição junto comigo no processo de 2010, né, cumprimentá-lo, dizendo o quanto que é bom para nós vermos o quanto as pessoas assumiram de fato aquele processo como um legado. Nossos deputados, vereadores, parceiros que ajudaram na coordenação, no plano de governo, mas a maioria dos que estão aqui são as pessoas que compõem esse movimento. O Ricardo fez uma autocrítica, né, de que ele, o Maurício Brisadinho, que está ali, né, eu nem sabia, Maurício, que tu era também dos apressados pelo partido. Eu achava que tu estava comigo dizendo que a gente tinha um pouco mais de tempo. Descobri hoje, né, que tu também era dos apressados. Mas que nós, que achávamos, eu e a Neca e a Marcela, e por isso que ele disse as mulheres têm experiência em gestação, né? Eu, a Neca e a Marcela sempre insistimos nas reuniões de que precisava ter um tempo para metabolizar as ideias. E eu sempre brincava com as pessoas, que apareçam aqueles que querem mais do que um partido, que apareçam aqueles que estão preocupados com um projeto político que pense o país, que pense a crise que o mundo está vivendo, e aí sim nós estaremos maduros para que uma Sônia, né, minha amiga que era vereadora no Rio de Janeiro, estaremos maduros para decantar uma parte desse movimento para até fazer um partido. E por que eu digo decantar uma parte do movimento? Eu digo, é uma decantação porque o movimento é muito maior do que um partido. E como sabiamente já foi dito aqui, né, não será um partido para se apropriar dos movimentos, para que os movimentos estejam a serviço de um partido. Se for isso, não vale a pena. Essa experiência nós já vivemos. Nem é também um instrumento para que o sacralizemos, para que o transformemos num novo dogma, como se ele fosse o perfeito, o imbatível, aquele que irá dar conta de todos os aspectos da realidade brasileira. Não será. E será mesmo um partido, uma parte, porque o todo se compõe da sociedade diversa. E a sociedade diversa não cabe dentro de um partido. Ela está dentro e fora dos partidos. O que nós vamos fazer, se a decisão for essa, lá no dia 16, será algo já com a clareza de que não vamos criar uma ilusão na sociedade brasileira, de que nós temos como dar a priori uma garantia de que faremos o partido perfeito. Não será o partido perfeito, porque essa perfeição, como alguém já disse, e a verdade que tanto nós buscamos, e se tiver um partido ele deve buscar sim a verdade, não está com nenhum de nós.
ela está entre nós. E é nesse espaço entre que nós poderemos dar o melhor da nossa contribuição. O espaço entre que eu estou falando é entre a experiência já vivida por outros partidos. Temos que agradecer as experiências boas e más dos outros partidos. Sabe por quê? Tem um provérbio que diz que sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos são aqueles... Poxa vida! Obrigada. Estúpidos são aqueles que não aprendem nem com seus próprios erros. Quando eu já fui de um partido durante 30 anos e eu tenho orgulho de ter ajudado a criar o Partido dos Trabalhadores com a contribuição que ele deu. Infelizmente não foi capaz de se reelaborar, de se ressignificar e assumir as utopias do século XXI. Infelizmente, eu digo. Da mesma forma que o Fábio, eu tenho certeza, tem gratidão pela contribuição que o PSDB deu e à frente do PMDB para reconquistar a democracia. Enfim, o Walter Feldman, oh meu Deus, os dois, o Fábio e o Walter estão sempre confundindo a minha cabeça com os nomes dos dois. Então, eu tenho certeza que eles têm gratidão pela experiência que viveram também. E aqueles que nunca foram de partido, como meu amigo Guilherme Leal, sabem que nós podemos aprender com essas experiências e tratá-las como um legado. Eu tenho dito que não é a hora de nos juntarmos. E muita gente fica chateado, diz, se vem a Marina com aquelas maluquices dela de novo. Não é a hora de nos juntarmos. É a hora de nos dispersarmos, de fazer uma dispersão. Mas não uma dispersão desagregadora, é uma dispersão agregadora. Isso é um paradoxo. Como é que a gente se dispersa e ao mesmo tempo agrega? É que nós já somos isso. Nós somos uma dispersão agregadora. E as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Existem algumas espécies na biologia que fazem isso. Nosso biólogo Capobianco sabe muito bem. Existem várias formas de dispersão. Uma delas é a dispersão agregadora. E pode ter certeza, esses 25 anos, 30 anos de luta socioambiental fez com que cada um de nós fôssemos nos transformando numa espécie de pontinho gravitacional, aonde em torno desses pontinhos outras pessoas se juntam e a gente foi criando uma nova superfície, não dentro da lógica da correia de transmissão, da instrumentalização dos movimentos, porque também os movimentos estão mudando. Temos os movimentos clássicos dos sindicatos, das ONGs, mas a transformação, essa revolução que está acontecendo no mundo, está criando também uma nova forma de ativismo que eu estou chamando de ativismo autoral. São pessoas que são autoras da sua ação política, que são capazes de um engajamento que não é dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela ONG, mesmo estando em um partido, mesmo estando em uma ONG ou em um sindicato, eles se envolvem porque têm um compromisso com a própria militância que escolheu para transformar esse mundo. É a hora de uma dispersão agregadora. Mas não há como fazer uma dispersão agregadora se antes não tivermos um processo igualmente paradoxal que eu chamo de agregação dispersiva. Parece maluquice, né? É uma dispersão agregadora e uma agregação dispersiva. Mas é isso mesmo que a gente faz. E se eu tivesse que criar uma metáfora para isso, é como se fosse um monte de brasas. Uma brasa sozinha não produz calor para dispersar esse calor e aquecer essa sala se tivéssemos com frio. Uma brasa não pode cozinhar o alimento que precisamos para comer, mas várias brasas juntas pode juntar uma quantidade de calor suficiente para dispersar e aquecer uma sala.
Quais são os ideais que nos agregam como brasas acesas? O ideal da sustentabilidade, de um profundo questionamento à forma estagnada do fazer política, do poder pelo poder, que não é capaz de compreender que o poder não tem um fim em si mesmo, é um instrumento. Que um partido não tem um fim em si mesmo, é um instrumento. E o que nos agrega são esses ideais da sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural e, por que não dizer, política e ética. Todos nós aqui podemos ter causas diferentes. E é por isso que tem as pessoas, uns defendem a descriminalização da maconha, outros são contra, uns são a favor do aborto, outros são contra, uns são a favor disso, outro daquilo, mas uma coisa nós todos concordamos, e é isso que nos agrega. Nós somos a favor de um Brasil sustentável, de um Brasil economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso. É isso que nos une. Essa é a agregação discursiva. Cada um de nós com esse ideal no coração é capaz de se juntar e criar uma nova superfície de sustentação para o sonho, para a esperança. Uma nova superfície de inscrição para o sonho, para a esperança. E nós estamos aqui renovados. E uma coisa boa dessa renovação é não entrarmos na ilusão de que quem vai conduzir esse processo é a Marina, é o Guilherme, é o Ricardo, é não sei quem. Esse processo tem que ser de todos nós, senão não será realmente novo. Vamos dar uma contribuição com mais responsabilidade? Vamos! Pessoas virtuosas criam instituições virtuosas, mas instituições virtuosas corrigem as pessoas quando elas falham em suas virtudes. Não foi fácil participar da campanha de 2012, sem estrutura, sem um partido, tendo que analisar até altas horas da madrugada cada caso de candidatura que era para apoiar, se era ficha limpa, se não era, um sacrifício enorme. Mas tomamos a decisão de que os nossos apoios não seriam pragmáticos, seriam programáticos. E apoiamos candidaturas de quase todos os partidos, desde que o testemunho do apoiado estivesse de acordo com o seu discurso ou com o programa que ele estava assinando. Se fosse puramente eleitoral, a gente teria saído fazendo base por aí de qualquer jeito, de qualquer forma. Teria feito um partido já para disputar em 2012, para criar base para 2014. Isso é mais do mesmo. Isso é o que há de mais velho em política. Nós estamos aqui porque queremos mais do que um partido. Nós estamos aqui porque queremos ajudar na construção de uma nova cultura política que está se forjando no Brasil e no mundo. Nós estamos aqui porque nós queremos, para além de uma cultura política nova, novas instituições que sirvam de sustentação para nos corrigir quando falharmos em nossas virtudes. É uma nova superfície de inscrição, de sustentação mesmo. Com isso, eu diria, nós estamos sim maduros para tomar a decisão do dia 16. E o melhor de tudo é que não precisou eu, o Guilherme, que protagonizamos 2010, ficarmos estimulando esse processo. Esse processo foi estimulado por cada um de vocês que estão à frente dele hoje. Se vocês olharem a minha rede social, tem mais ou menos 668 mil pessoas. Eu não botei uma vez na minha rede social durante esses 2 anos. Vamos lá, vamos criar um partido, estamos aí, etc, etc. Para que esse processo fosse legitimamente fruto da vontade de homens e mulheres que não querem mais ser espectadores da política. Querem ser protagonistas, responsáveis pela decisão que tomarem. E mais ainda que as lideranças carismáticas sejam importantes, está chegando um novo tempo para o uso do carisma. Se há algum uso para ele, é de usá-lo para
incentivar as pessoas de que não dependam do carisma, dependam da independência, da autoria de pensamento, da responsabilidade com aquilo que faz, com aquilo que decide, porque assim nós estaremos construindo o novo sujeito político do século XXI. O novo sujeito político do século XXI tem essas características. E se não for assim, nós não daremos conta do recado de transformar o mundo em crise, na economia, na política, nos valores, na relação do homem com a natureza e do homem com ele mesmo. É um desafio enorme, muito grande. Houve uma contribuição histórica dada nesse país que nós precisamos olhar para ela. Durante muitos anos, o PSDB maturou a ideia de acabar a inflação, de estabilidade econômica, e nós temos que associar a eles essa contribuição. O PT martelou durante mais de 20 anos a ideia da justiça social, e hoje o nosso país não só conseguiu debelar a inflação, mas também começou um processo vigoroso de inclusão social. Isso foi maturado ao longo de muitos anos. Nós teremos que maturar ao longo de muitos anos também o ideal da sustentabilidade. Não é concorrer uma eleição por eleição, não é o poder pelo poder, é uma nova cultura política para novos ideais identificatórios, para novos projetos identificatórios. Quais são os ideais identificatórios desse século? É o da justiça social? Sempre. Da ética na política? Sempre. Da sustentabilidade econômica, social, ambiental? Esse é o nosso maior ideal. E, com certeza, precisaremos dos novos processos, das novas estruturas. Os nossos antepassados foram capazes de ter ideais identificatórios da conquista da democracia, do fim da escravidão, de tantas outras coisas. O nosso é de fazer com que esse país seja próspero, seja um lugar bom de se viver, ao mesmo tempo em que preserva o imenso patrimônio que é seu, mas também de equilíbrio do planeta. Esse é o nosso grande ideal identificatório. Um dia desse eu conversava com um grupo de jovens do mundo empresarial, e eles queriam falar comigo. E foi muito interessante que no final eu falei para eles o seguinte: a NECA estava nesse encontro, né? Os pais de vocês tiveram alguns ideais para o seu tempo, né? Houve um tempo que esse país não tinha telefone, não tinha máquina a vapor, não tinha um monte de coisa, falando dos empresários. Também os trabalhadores, que aqui não existiam sindicatos, não existia a forma de representação dos direitos que existia do sindicalismo europeu, tiveram uma contribuição que foi dada na outra direção. Mas trouxeram para cá as lutas do seu tempo. Qual é a luta do tempo da juventude de hoje? Com certeza não é de repetir o que já foi feito. A luta do filho do Guilherme não vai ser repetir a experiência dele, é a partir dela aprofundá-la para esse novo mundo que se descortina. Os meus filhos a mesma coisa, e vocês que são jovens são com certeza os melhores porta-vozes dessa nova utopia, porque a história não para. E ter essa compreensão para mim é libertador, muito libertador. Muita gente diz: mas a senhora ficou no ostracismo, como explica? Não é? Ainda ter, enfim, a lembrança na sociedade que tem, eu digo, talvez no ostracismo, a partir de um determinado ponto de vista. Porque para essas ideias a que estou me referindo, quem está no ostracismo são outras pessoas. E eu não quero estar no centro dessas outras ideias que já estão passando, estão estagnadas. Essas ideias novas, elas estão sendo construídas como um grande legado para o qual estão sendo convidados todos os brasileiros e todas as pessoas. Os trabalhadores precisam de água, de terra fértil, água potável e ar puro. Os empresários também. Os jovens precisam, os idosos também, as crianças também, os animais também, as árvores também.
Essa é uma luta de todos nós. Estamos vivendo uma emergência. E numa emergência, ninguém pergunta quem é branco, quem é preto, quem é ateu, quem é religioso, para ir arrombar aquela porta se aqui tiver um incêndio. Nós estamos vivendo uma emergência. É a hora de nos juntarmos para, em cima de princípios duradouros, sermos capazes de fazer alianças pontuais para essa grande frente da sustentabilidade. Nós temos que nos constituir na forma de uma rede que é capaz de se colocar no conjunto amplo desses ideais, em um movimento que será maior do que o partido terá que estar a serviço dos ideais do movimento e não o contrário. Então, eu saio daqui com a alegria de ver que essa ideia de um processo que não seja verticalizado, dependendo de carisma para acontecer, já está acontecendo. Porque eu me orgulho de não ter colocado uma frase até hoje dizendo: vamos criar um partido. Vocês é que decidiram que esse movimento está maduro para decantar na forma de um partido. Bom, gente,